Depois a gente fala do Cláudio um pouco também. Samília, Guilherme, vocês tentaram ler o texto de hoje? Em inglês? Vamos lá, gente. Cadê? Ah, oi, Samília. Tá vendo que só entrou hoje, né? Por e-mail não adianta, Saméia. Tem que ser lá no Classroom. Entra e faz lá, porque senão eu fico doido recebendo e-mail, recebendo trabalho pro WhatsApp, recebendo trabalho no Classroom, recebendo trabalho por e-mail, recebendo trabalho no Cigar, aí eu não rola. Manda pelo Classroom. Entra lá e coloca o trabalho hoje lá, que você mandou pelo e-mail. Ah, gente, cadê vocês, Emanuele? Alguém mais leu o texto, só a Brena? Ou o texto do Cláudio? A Brena de volta aí. Tô perguntando se o povo tá lendo, ou se o de hoje, ou se ninguém... E Lincoln, antes de tu continuar, só uma coisa que eu lembrei agora. No segundo texto, eu lembro que ele fala muito de Constituição, né? Ele fala, assim, bastante. Assim, sim. Mas no primeiro texto, uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando eu fui ler o segundo, aí eu lembrei que eu disse no primeiro, em que ele fala assim, no primeiro texto, no caso, que às vezes as constituições, elas podem ser aplicadas em um governo, elas podem ser aplicadas em uma sociedade, mas que se elas não fossem aplicadas ou, de qualquer forma, não fossem respeitadas, não ia fazer a menor diferença ter uma na sociedade ou não. Porque ou elas não seriam respeitadas. Aí eu fiquei, ok. A gente vai ver um pouquinho, tem uma parte do texto que ele ataca exatamente esse negócio de, se o que importa para o funcionamento de uma Constituição não é a Constituição em si, para que eles escrevem para que tem Constituição escrita, então? Né? Aí a gente vai ver um pouquinho essa discussão que você está colocando aí. É na parte... não é esse. Constituições, é na parte 4.4 do texto dele mesmo. O que pode acontecer é assim, você ter países onde tem uma Constituição escrita, mas as elites políticas deixam de respeitá-la. Elas passam a ignorá-la. Ele dá alguns exemplos aqui. O exemplo que eu conheço que ele não dá aqui é o da Argentina, durante a ditadura militar. A Constituição da Argentina não foi revogada durante a ditadura. O regime simplesmente parou de obedecer. Ninguém ligava mais porque estava na Constituição. Então, é esse o drama. Mas vamos pegar o texto do começo, que a gente vê esse ponto. No caso do Cláudio, depois a gente vai olhar o do Cláudio. O Cláudio, aquele texto... Não sei se vocês lembram do texto que eu passei para vocês no semestre passado, do Rogério com o Cláudio, sobre constituições e emendamento constitucional. Esse texto do Cláudio foi escrito nesse período que ele estava desenvolvendo essa pesquisa, e é um pouco base teórica para o argumento deles, mas tem a ver também com esse problema de por que constituições são obedecidas, o que faz com que constituições sejam obedecidas. O pessoal do direito dá isso de barato, quando se vocês forem ter aula com gente mais jurídica, eles dão de barato que a Constituição existe, ela tem que ser obedecida. Né? Mas a Constituição é um pedaço de papel. As pessoas obedecem se elas quiserem, se elas não quiserem, elas deixam de obedecer. Quando você desobedece uma lei, você, pessoalmente, você está convidando contra si a violência do Estado, né? Para usar o argumento do Weber. Quando você desobedece um contrato que você assinou, a outra parte pode acionar o Poder Judiciário vai te obrigar a cumprir o contrato. Se você não cumprir o contrato depois que o Judiciário te mandar cumprir o contrato, a polícia, enfim, vão pegar os teus bens no banco, vão caçar o dinheiro que você tiver por aí para pagar aquele contrato que você não obedeceu. Você tem um agente externo que garante o cumprimento do contrato. No caso de constituições, você não tem esse agente externo que garante o cumprimento dela. Então, se as partes não estão brincando de democracia, a Constituição vem abaixo. Né? Essa é a discussão toda do Tchaikovsky aqui. E aí, quais são as condições onde isso funciona, onde deixa de funcionar? Vamos pegar o texto pelo começo. Eu separei alguns pontos aqui, eu vou traduzir para vocês, né, quem não... Alguns pontos principais do argumento dele. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Essa aqui. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Então, de novo, tem uma teoria política por trás da teoria constitucional. Tá? Esse é o ponto que eu quero enfatizar sempre aqui. Parecido com os federalistas. Os federalistas também eles pensaram como funciona a política
para depois pensar o que a Constituição vai fazer na política. Eles não são idealistas que vão imaginar uma Constituição perfeita para reger a vida de todos para sempre, né? Numa forma idealizada, ou moralista, ou ética. Não, eles pensam assim, como é que funciona a política de verdade? E aí, que tipo de documento a gente consegue elaborar para melhorar o mundo a partir do funcionamento das coisas como elas são, e não como elas deveriam ser. Tem uma passagem federalista até que fala, se nós tivéssemos sempre anjos no controle, anjos ao leme do navio, nós não precisaríamos de uma Constituição. As pessoas, ele até usa uma expressão aqui, ditador, todo mundo seria um bom ditador. No texto do Tchaikovsky ele usa essa expressão, a gente vai já ver. E então é justamente porque a política é um negócio que mexe com violência, que os políticos e os seres humanos, de modo geral, são auto-interessados, ou seja, eles estão preocupados com o seu bem-estar, primeiramente, antes do bem-estar de todos, é que a gente precisa de constituições. Mas vamos começar por aqui, olha. Deixa eu ver o que eu separei aqui, que é para eu não falar tudo. O início é muito assim, claro, ele é muito assim, preciso, os argumentos dele são pá, é um atrás do outro, encaixado, assim, não tem muita tergiversação, não tem muita enrolação, né? Então é até difícil separar algumas partes aqui, porque tudo é importante. Mas eu vou tentar pegar algumas que mais me chamam a atenção. O começo já é importante, né? A democracia perdura somente se ela for auto-reforçada. Ou seja, a democracia ela só funciona se ela gerar mecanismos que autossustentem ela. Ela própria, não pode vir externo da democracia, essa sustentação. A sustentação tem que ser interna ao próprio regime democrático. Ela não é um contrato, porque não existe um terceiro árbitro para obrigar o seu cumprimento. Como eu disse para vocês, democracias e constituições também, aqui as coisas vão, o termo democracia, o termo constituição também tem essa mesma lógica, tá? Apesar de serem coisas diferentes. Nem democracias e também nem constituições, já vou adiantando, funcionam porque existe um terceiro que vai obrigar o seu cumprimento. Existe o judiciário em algumas democracias, não em todas, tá? Nem toda democracia o judiciário funciona como funciona no Brasil, capaz de obrigar o cumprimento da Constituição. Tem lugares onde o judiciário não interpreta a Constituição, não, tá? Na França é o grande exemplo. A França tem Constituição, mas o judiciário de lá não diz o que é constitucional ou deixa de ser. Ele tá interditado de fazer isso. Quem faz controle de constitucionalidade na França é só o Poder Legislativo Federal francês. Existe lá o que a literatura chama de controle prévio de constitucionalidade, que é feito pela Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo da França, né? Mas controle prévio é feito pelo poder político, então não é um controle externo. Então não existe controle de constitucionalidade. São os próprios políticos que interpretam a Constituição, então dá na mesma, né? E aqui, de novo, então tem lugares que o judiciário interpreta, mas o judiciário ele é um intérprete. Se as outras partes não quiserem seguir a interpretação do judiciário, vai se dar um problema de crise institucional e isso pode degringolar para uma guerra civil, né? Quando o Poder Legislativo, o Poder Executivo não obedece o que o judiciário está dizendo. Mas ele próprio não tem força para obrigar ninguém a obedecer, né? O judiciário é uma burocracia isolada. O Poder Executivo conta com a legitimidade popular, ele conta com os políticos, de modo geral, né? Contam com essa legitimidade carismática que eles têm de mobilizar as massas, contam com, muitas vezes, qual é a palavra? Não é legitimidade, caramba, não é parceria. Quando você... Alianças, contam com alianças com setores da burocracia do Estado, essencialmente o Exército, as forças militares, né? Então, o presidente
Voltou! A internet caiu aqui em casa, botei no meu celular agora no 4G. Vocês estão vivos aí ou muita gente caiu? Ei, vamos continuar. Então, a ideia é de que constituições, por si só, elas não sustentam regimes democráticos. A gente vai ver na próxima aula essa conexão entre constitucionalismo e democracia de maneira mais detida, mas a ideia é, que eu queria que você tirasse a principal desse texto, é que o fato de você ter uma Constituição escrita não quer dizer que as pessoas vão obedecer. Tá? Então, para que serve uma Constituição se ela não vai ser obedecida? A gente vai ver mais para frente. Né? Não é o que sustenta nem a Constituição nem a democracia, não é o texto da Constituição, então para que ela serve? Né? Esse texto já dá um pouco uma ideia, mas a gente vai ver isso mesmo na aula que vem. Mas vamos seguir o texto dele aqui. Então, não é um contrato... deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Pronto, deixa eu aumentar mais um pouquinho o texto aqui. Então, não é um contrato, porque não há um terceiro que vai enforce it, né, que vai obrigar as pessoas a cumpri-lo. Para sobreviver, a democracia precisa achar um equilíbrio, pelo menos entre aquelas forças políticas que podem derrubá-la. Ou seja, não precisa todo mundo concordar com a democracia, mas precisa todo mundo que tem a capacidade potencial de derrubá-la. Não precisa ser todos os grupos políticos, mas aqueles que têm o poder, de fato, de conseguir derrubar ela. Se essas pessoas não concordam, a democracia não subsiste, tá? Dado que... É isso, tá? Mais para frente, de novo, na aula de teoria política, vocês vão ver esse argumento colocado por um autor chamado Robert Dahl. Esse vocês vão ler com certeza na área de teoria democrática, teoria política. O Robert Dahl, ele fala que a democracia é um cálculo que os atores fazem entre vale mais eu obedecer às regras ou o custo de eu tentar impor a minha vontade pela força. Se eu tentar impor minha vontade pela força for muito caro e obedecer às regras for muito barato, ou seja, se eu obedecer os resultados das eleições, as regras do jogo democrático, for muito barato, eu jogo a democracia. Por outro lado, se for muito mais fácil eu dar um golpe, muito mais barato para mim dar um golpe de Estado, versus o custo de eu obedecer às regras democráticas, aí o golpe de Estado e o fim da democracia se avizinha. Vamos... Peraí. Então, o início do texto, ele, resumindo os argumentos dele, né? Vamos pegar aqui esse resumo rápido desses argumentos dele, que ele até fala que está no livro dele de maneira mais cuidadosa. Interesses e valores estão sempre em conflito. Isso aqui é o argumento dos federalistas, se vocês lembrarem, né? Se não fosse assim, os interesses seriam todos harmoniosos, os valores seriam unanimemente partilhados, então a decisão de qualquer um seria aceita por todos. Então, em qualquer situação, qualquer um seria um ditador benevolente. Isso aqui lembra do argumento dos federalistas, das causas do facciosismo? Uma das causas do facciosismo é que as pessoas têm opiniões diferentes. Se todo mundo tivesse a mesma opinião, não importa quem governasse, qualquer pessoa podia governar, podia ser feito até um sorteio para ver quem iria decidir as coisas, e qualquer decisão seria aceita por todos, na medida em que todos concordam. De certa forma, alguns regimes ditos democráticos na Grécia Antiga funcionavam dessa maneira, inclusive. Né? Até porque a democracia era restrita a um grupo pequeno de cidadãos, homens, né? E aí não importava muito quem iria governar, porque todos tinham mais ou menos a mesma opinião, ninguém ia... Mas era uma situação muito restrita, né? Primeiro, a um país pequeno, uma polis muito reduzida, Atenas, que era uma polis pequena, número de cidadãos mínimo, e mesmo entre essas pessoas, somente um grupo seleto delas é que exercia o poder. Aí você consegue restringir, porque você não tem... Aí tanto faz quem for decidir, né? Porque todos têm o mesmo interesse, todos têm a mesma visão de mundo. Aí você pode até fazer um sorteio para saber quem vai mandar, porque não faz muita diferença. A segunda questão isso tudo o que é democracia para o Tchevorsky, tá? O que é democracia, de novo, é um conceito que vocês vão estudar mais para frente em teoria política, porque tem autores que vêm e conceituam democracia de maneira diferente. Para alguns, democracia é uma coisa, para outros é outra. O Tchevorsky está ligado a uma linha de pensamento democrático que chama linha procedimental, linha puramente processual de teoria democrática, também conhecido como teoria elitista, teoria schumpeteriana, tem vários nomes para esse troço aí.
mas são as pessoas que definem democracia como eleições. Tá? Se tem eleição, se tem alternância no poder, tem democracia. E só. Né? Mais nada interessa para conceituar a democracia. Só isso que interessa. Tem eleição, tem alternância no poder, então tem democracia. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui no item 2 dele. A autoridade para governar é derivada das eleições. Eleições designam vencedores e perdedores. Essa designação é uma instrução para os participantes acerca do que eles podem fazer ou deixam de fazer. Democracia é um equilíbrio quando vencedores e perdedores obedecem às instruções inerentes às suas designações, ou seja, quem vence realmente governa e quem perde realmente aceita o governo dos vencedores naquela eleição e aguarda as próximas para tentar governar quando for se vencer na próxima eleição. A democracia funciona abaixo de um sistema de regras, algumas regras, notavelmente, aquelas que resultam das eleições, das designações de vencedores e perdedores, se constituem pela regra da maioria, e são constitutivas, né, nesse senso. Isso quer dizer que elas proporcionam comportamentos que não seriam possíveis sem elas. Isso aqui é uma definição bem enrolada para dizer a mesma coisa que está no item 3. Que as regras designam vencedores e perdedores, que os vencedores se comportam como vencedores, os perdedores como perdedores, e que esse comportamento ele se dá porque as regras estão postas e todo mundo aceita essas regras. Isso parece pouco, gente, mas é um negócio assim, é raro, viu? É uma pluma isso aqui. Isso aqui, pluma porque ela voa no vento. Quando o vento para de bater, ela cai muito fácil. Isso aqui parece... Tem muitos autores, vocês vão ver mais para frente, que criticam essa definição como uma definição minimalista, uma definição que fala muito pouco de democracia e tal, mas só isso aqui já dá um trabalho do caramba para conseguir. Vi de Venezuela, vi de Estados Unidos agora, que tem um pedaço lá do país que o povo acha que isso aqui não serve para nada mais. Vocês têm acompanhado. Até agora está rolando essa discussão, tá? Tem muita gente lá que acha que não teve, que as eleições, quem ganhou foi o Trump. Se você pergunta na rua, os políticos no Congresso americano, todos dizem que quem venceu as eleições lá foi o Trump, que a eleição foi roubada. Isso aí começa a arranhar esse negócio. Tá? Significa que as pessoas não estão aceitando o resultado eleitoral. Isso é muito complicado. Sendo que os Estados Unidos já têm aquela constituição toda complicada deles, que não necessariamente quem tem a maioria dos votos vence a eleição para presidente, por causa do colégio eleitoral. Então, mesmo assim, com todas as distorções que eles têm lá, eles mesmo assim eles não estão aceitando a derrota deles em um processo onde o Biden ganhou por uma grande maioria. Então, enfim, preciso dizer que isso aqui não é tão simples assim. A democracia funciona, isso aqui já falei. Mais importante, o argumento que sobre governos democráticos... sobre democracias, governos são moderados não porque eles são constrangidos por constituições exógenas e regras constitucionais exógenas, mas porque eles precisam antecipar sanções se as suas ações forem extremas. Todo o texto dele vai argumentar que em regimes democráticos, os governos tendem a ser moderados. Isso está no fundo do argumento dele, do livro dele, sobre por que forças revolucionárias, quando constituem partidos políticos, deixam de ser revolucionárias. Que é esse livro dele de 1991. Quer dizer que a democracia ela é conservadora. Ela é um regime político que não faz muito. Ele não faz muito nem para o mal nem para o bem. Ele é medíocre, diria Aristóteles lá atrás. Ele é medíocre tanto para fazer o mal quanto para fazer o bem. Então, ou como diria Churchill, democracia é a pior forma de governo que os homens já inventaram, salvo todas as outras que são tentadas por aí de tempos em tempos. O Churchill era ótimo com essas frases. Então, ele é um governo medíocre mesmo, por definição, porque se ele avança muito o sinal, dá problema. E aí as elites políticas, elas se moderam no seu comportamento no governo, não porque está escrito na Constituição que elas não podem fazer A, B ou C, mas porque elas sabem que se elas avançarem o sinal, vai ter represália do outro lado e isso tem um custo. Tá? É isso que ele está argumentando aqui. Aí ele vai falar com a proposta do texto e tal. Vamos ver aqui o que eu separei de... ele fala sobre propriedade privada e essa parte aqui é sensacional, tá? Ele até recupera o argumento do Madison aqui. Vamos pegar essa parte do texto, porque é muito boa. Tem Marx aqui, tem tudo nesse pedaço aqui. Eu quero muito chamar a atenção para vocês dessa questão da propriedade privada, porque ela é uma coisa que arranha o problema da democracia o tempo todo, tá?
Durante a primeira metade do século XIX até... durante a primeira metade do século XIX, quase ninguém achava que a democracia iria perdurar. Se vocês leem os autores desse período, todos eles acham que a democracia não dá certo, tá? Os próprios federalistas dizem que o governo deles não é uma democracia, é uma república. Lembra que eu discuti isso na aula passada com vocês? Eles não gostam da palavra democracia, ninguém gosta, porque acha que a democracia não dura. Inclusive, nesse período, todos os regimes democráticos que foram criados limitaram o sufrágio universal, né? Limitaram para os homens, em alguns lugares proibia-se que os escravos votassem, os ex-escravos votassem. Mesmo depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, o voto do escravo contava menos do que o voto do branco, isso até meados dos anos 50, 60, foi assim no século passado. Você tem, em todo lugar você tem isso, você tem o voto censitário no Brasil, onde só vota quem tem dinheiro, quem tem terras, na Inglaterra a mesma coisa. Então tem uma restrição geral do sufrágio universal, e o argumento é sempre o mesmo, tá? É que esse povo não sabe votar, esse povo roto, que tem verme na barriga, que não estuda, esse povo aí não sabe o que é democracia, não pode deixar votar. Essas mulheres aí, mulher não sabe votar, imagina, a mulher, ela faz o que o marido dela manda, ela não tem cabeça para pensar por conta própria, não. Ela vai ser manipulada. Aí a mesma coisa diziam à esquerda, depois mais para frente, quando formaram-se os partidos comunistas, socialistas, quando eles são antidemocráticos, eles vão dizer que as massas são manipuladas pela burguesia, que a massa ela é totalmente manipulada e ela não sabe votar em seu próprio interesse, ela vota de acordo com o que a burguesia quer e acaba se dando mal lá na frente. Então ela precisa ser tutelada, porque a massa não sabe votar, né? E a própria classe operária precisa ser educada para aprender, porque ela também pode ser manipulada. Os nobres também na Inglaterra diziam o contrário, que o trabalhador ele era manipulado pelo Partido Comunista, ele era cooptado pelo Partido Comunista. Até hoje a gente vê esses argumentos aqui acolá, né? Quando fala assim, esse povo está votando no PT só por causa do Bolsa Família, esse povo é tudo manipulado pelo PT, se não fosse clientelismo, se não fosse Bolsa Família. Todo tempo tentando desqualificar o outro, para dizer que o outro não sabe votar. São argumentos assim, que cheiram ao autoritarismo, tá? E são extremamente antidemocráticos, porque desconsideram que cada pessoa, que é um ideal democrático, né? Cada pessoa pode falar por si mesma. Tem capacidade de formar consciência e pensar por conta própria. Então, isso era muito mais forte nesse período, tá? Onde quase todo mundo pensava que a democracia não ia durar. Conservadores conservadores concordavam com os socialistas que a democracia, especificamente o sufrágio universal, iria ameaçar a propriedade privada. Ele vai citar o Madison aqui, que a gente já leu na aula passada, que, né, a regra da maioria pode acabar com a propriedade privada. Ele cita um outro autor, o James Mackintosh, em 1918, que diz que se os trabalhadores ganharem a capacidade de eleger, a franquia é a franquia do voto, tá? Isso quer dizer votar, se forem capazes de votar e ser votados, uma animosidade permanente entre eles e os detentores de propriedade seria a consequência disso. Aí fala Thomas Macaulay, depois finalmente ele chega no Marx, que vai expressar isso daí de maneira mais óbvia, né? Que propriedade privada e sufrágio universal são incompatíveis. Se você ler um livro dele chamado O 18 do Brumário, que é sobre um golpe na França, inclusive, na 1830 e pouco, que foi um outro golpe. A França passou por um período assim, passava um período democrático, depois tinha um golpe. Passava um período democrático, outro golpe. Passava um período democrático, outro golpe. Foi assim até 1948, 49, quando se instaurou a Quinta República, que está aí até hoje, tá? Mas a França não parava quieta, não. Esse negócio de dizer que a Europa era democrática, a Europa não era. Quem era democrático, mais ou menos, era a Inglaterra. A Europa continental passou por períodos diversos de diferentes ditaduras militares. Inclusive França, inclusive Alemanha, né, inclusive os países ditos mais evoluídos, entre aspas. De acordo com essa análise, a democracia inevitavelmente arrebenta as correntes da luta de classes. O pobre vai usar a democracia para expropriar o rico vai se sentir ameaçado e subverter a democracia, abdicando do regime democrático por uma organização permanente das Forças Armadas. A combinação de democracia e capitalismo, portanto, é inerentemente instável, é uma forma de organização da sociedade inerentemente instável. Somente a forma política da revolução da sociedade burguesa
e não a sua conservação como forma de vida. Né? Enfim, vai para um pouquinho esses teóricos aqui para mostrar o pensamento da época. A gente sabe que democracia funciona, tá? Aí ele vai tentar explorar isso. Mas, de novo, a gente está pensando não como um mundo ideal, a gente está pensando assim, como é que as coisas são, para tentar pensar assim, o que funciona e o que não funciona. Eu não quero pegar tanta demonstração dele, porque isso aqui vocês vão estudar nas aulas de Teoria Política 2. Mas eu só quero apontar para vocês esse problema aí de você tem que ter, o regime tem que ser apoiado por todos, que se ele não for, pelo menos pelas forças políticas relevantes, porque se ele não for, ele não dura. Não é porque tem uma Constituição que a Constituição vai ser obedecida. Eu não vou entrar muito aqui na demonstração dele, porque ela é mais chatinha e não é interessante para essa disciplina. Vamos para a página 5 agora. Ele coloca esses argumentos dele em termos de gráfico. Esse pessoal é o pessoal que eu ensinei semestre passado para vocês, que estão pensando em demonstração científica dos argumentos dele. Então, demonstração causal. Eles estão muito preocupados com causalidade, o que causa o quê. E isso tem que ser tudo explicado do ponto de vista do indivíduo, porque quem faz as escolhas na política é o indivíduo. Por mais que você tenha estruturas que geram comportamentos dos indivíduos de maneira coordenada, estrutura de classe, estrutura de gênero, uma série de estruturas sociais que fazem as pessoas se comportarem de maneira igual ou muito parecida, isso tem que ser explicado do ponto de vista do indivíduo. Nesse tipo de teoria democrática, você tem elites políticas em particular que ajudam a gerar coordenação política. Isso aqui é a pesquisa dele, tá? Que ele trabalha, como eu falei para vocês. Qual é a relação entre desenvolvimento e democracia? Ele tem uma pesquisa genial, o Tchaikovsky com outros caras, com gente que ganhou o prêmio Nobel, a Acemoglu, que ele cita aqui, sobre qual é a relação entre democracia e desenvolvimento. Ou melhor, o contrário, qual é a relação entre desenvolvimento e democracia. Até que ponto sociedades democráticas viram sociedades autoritárias a partir de um certo nível de renda, e até que ponto, se você aumentar o nível de renda, sociedades que são autoritárias passam a ser democráticas. Até que ponto pobreza e democracia conseguem conviver juntos, até que ponto eles não conseguem mais conviver. Tá? Ou se isso não tem a menor relação. Se uma coisa não tem nada a ver com a outra, você tem democracia pobre, você tem regime autoritário rico, isso não faz a menor diferença. Ele tem uma pesquisa longa sobre esse assunto, tá? Que ele só cita aqui, que também vocês vão estudar, talvez, não sei se vocês vão chegar a esse detalhe na graduação, mas talvez vocês estudem nas aulas de Teoria Política 2, que vai fazer essas relações, e os achados dele são muito interessantes, tá? São muito robustos até hoje. Isso aqui é de 2005, mas até hoje essa pesquisa rola. De que, só para resumir para vocês qual é o achado dele, regimes autoritários podem ser mais pobres. O fato de você ter um regime autoritário pobre, que de repente vira rico, não quer dizer que ele vai ser democrático. Ou desigual, que se torna menos desigual, não quer dizer que ele vai se democratizar. Vide China. Não é porque o país cresce e enriquece, necessariamente ele vai virar uma democracia. O contrário, porém, é verdadeiro. A partir de certo ponto de pobreza, a partir de certo limiar de desigualdade e pobreza, um regime que é democrático, ele vai cair para um regime autoritário. Por razões que ele vai explicar aqui no texto dele. Então, a correlação de causalidade vai para um lado, mas não vai para o outro. Isso é importante. Você tem regimes democráticos, podem virar regimes autoritários a partir de certo nível de pobreza e desigualdade. Porém, regimes autoritários não se tornam necessariamente democráticos a partir de um certo nível de riqueza e maior igualdade. E ele faz isso através de regressão, tem cálculo estatístico e tal, metodologia para medir essas coisas, tá? Modelos e resultados, que é um pouco isso que eu já disse para vocês. Deixa eu só pegar as suposições dele aqui na página 5, que estão bem interessantes. Primeiro, as suposições do modelo dele. Indivíduos são diferentes na sua riqueza inicial e renda. Decisões... Decisões para guardar são endógenas, o que significa que elas dependem de redistribuições futuras. Ao mesmo tempo, decisões sobre redistribuição são feitas nas eleições. 2 partidos, aquilo que a Brena falou no começo da aula, 2 partidos, um representante os ricos, outro representando os pobres, propõem redistribuição de renda. Votação ocorre e o eleitor médio decide. Isso aqui é teoria democrática, que vocês vão estudar também mais para frente com
Qual é o nome do autor? Ele até cita aqui, lembrando agora, ele é o clássico da discussão sobre eleições. São os autores que discutem que quando você vai disputar uma eleição, você tem que tentar agradar o eleitor médio, porque se você agrada o eleitor do extremo, você perde a eleição. Você tem sempre que focar no eleitor médio, né? Vide Lula, né? Lula não faz campanha só para a esquerda que apoia ele. Ele precisa buscar esse eleitor de médio para conseguir, né? Tem problemas e tem mais complexidade nisso aqui, vide Bolsonaro, vide Trump, mas isso aí vocês vão estudar nas aulas de democracia, tá? Então, a ideia básica é essa: você tem dois partidos, um representa o pobre, o outro representa o rico, e ambos têm que buscar o eleitor de centro para tentar ganhar as eleições. Por isso que ambos são medíocres, né? Nenhum dos dois consegue, né? O rico nem vai acabar com o partido dos ricos não vai acabar com a redistribuição de renda, e nem o partido dos pobres pode acabar com a propriedade privada. Porque ele não consegue ganhar a eleição se ele fizer isso. Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Tem uma outra suposição aqui bem interessante. Peraí. Por que, então, que os ricos aceitam resultados eleitorais, tendo em vista que os pobres são a maioria? Né? Você tem situações onde os pobres ganham as eleições, eles sendo maioria, porque no sistema capitalista os pobres são sempre a maioria, né? E mesmo assim os ricos aceitam. Ele vai explicar aqui que isso tem a ver com duas coisas. A primeira parte é em razão da função de utilidade da renda. O que quer dizer? Isso aqui é Pareto, vocês vão estudar também em economia. Um nível de renda... se você já é rico, um pouco mais de dinheiro não faz muita diferença para você. É isso que ele está dizendo aqui, tá? É diferente se você não tem nada. Se você não tem nada, um pouquinho é muito. Se você tem muito, aquele mesmo pouquinho, que é muita coisa para quem não tem nada, para quem tem muito já não é nada. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. É a função de utilidade concava da renda. Quer dizer, a utilidade adicional de um nível de renda para quem já tem muita renda é pouca. O exemplo que o Pareto dá, se não me engano, é com água. Se você está no deserto morrendo de sede, um copo d'água é tesouro. Se você é uma pessoa que já tomou 40 copos d'água, aquele um copo d'água não vai valer nada. É isso que ele está argumentando, tá? A segunda parte tem a ver com o custo das ditaduras e a perda de liberdade. Né? Nós seguimos o argumento de 100. 100 é a Amartya Sen, outro Nobel de Economia. Aquele que eu falei, não foi para vocês, acho que eu falei na aula passada. O Amartya Sen é o cara que inventou o IDH, por tabela. Né? Ele tem uma teoria chamada teoria da igualdade de capacidade, que é um negócio revolucionário na década de 70, para tentar explicar que crescimento econômico não é só aumento de renda. Né, que até então você media crescimento a partir do PIB per capita. PIB é o produto interno bruto de um país dividido per capita por cabeça. Então, media-se riqueza a partir da renda individual, que seria a renda do país dividida por número de habitantes. O 100 vai mostrar que isso é uma má medida, que existem outras coisas que importam no aumento de capacidade dos indivíduos. Aí ele compara países, ele compara a África do Sul com o estado da Índia, se não me engano, no estado de Kerala, onde você tem liberdades individuais maiores na Índia, e isso tem um efeito, inclusive, na renda. Né? Ele mostra que a Índia, por exemplo, é um país que, desde que virou democrática, nunca mais enfrentou fome generalizada, porque até então você tinha regimes autoritários, e aí quando você tinha problemas de choques de produção, você tinha fome e morte generalizada. Depois que virou democrático, não, porque a democracia obriga a distribuir produtos para os mais pobres. Ele vai mostrar que mulheres, em contextos onde elas têm um pouco mais de liberdade, de igualdade política, igualdade, né, cultural e tudo, essas coisas proporcionam aumento de capacidade. Saúde é outra coisa que ele vai mostrar, que a pessoa que é saudável ela pode trabalhar mais, portanto ela pode oferir mais renda. Essas coisas todas se combinam. E aí da pesquisa dele saiu a ideia de IDH. Então, o que o Przeworski está falando aqui é que ele também aceita o argumento de que igualdade é algo valorizado em si mesmo, independente da renda. Né? Então, ele vai dizer que, em algumas situações, por mais que a renda da camada mais rica diminua, ela não, das camadas ricas e médias diminua em função de uma redistribuição de renda proporcionada pelo sistema político, essa classe mais alta e média, essa classe mais rica, não vai querer fazer um golpe de Estado, porque isso vai ameaçar a perda de liberdades.
né? Então, liberdades são coisas valorizadas em si mesmo. Né? Ele aceita esse argumento até certo ponto, tá? Porque para ele, aqui, para o Tchaikovsky, o que importa é a renda. Por mais que você valorize a democracia, se o fato de você perder as eleições vai implicar em você passar fome, morrer, fodam-se as liberdades, né, democráticas. O que eu quero é comer amanhã, eu não quero passar fome no dia seguinte, não quero perder meu emprego. E o mesmo vale para as elites capitalistas. Se o fato de a esquerda vencer vai implicar que vão nacionalizar a sua empresa, que você vai perder todo o seu status de burguesia capitalista, vai perder suas empresas, tudo isso daí, você não vai querer brincar de democracia, você vai partir para o regime autoritário, muito triste, né, por causa da perda das liberdades individuais, mas você paga esse custo. O argumento central dele é esse, tá? Mas ele entende que até certo ponto essas coisas têm um efeito, sim. É isso que ele está dizendo nessa parte aqui. Ó, especificamente, mesmo se nós entendermos que os perdedores no conflito acerca da ditadura podem sofrer mais, nós também entendemos que é importante que todos não gostem de ditaduras até certo ponto. É importante que a preferência contra ditaduras é independente da renda, né, como outros autores aqui colocam, das Gupta e o Sen. Geralmente são os indianos, tá, que estudam os nomes. O Sen eu sei que é indiano, ele é indiano radicado na Inglaterra, no Reino Unido. Ou é filho de indiano, ou é indiano mesmo. E esse das Gupta pelo nome também. Essas suposições implicam que quando um país é pobre, ou o vencedor das eleições... peraí. Tá. Enquanto que num país pobre, ou o vencedor das eleições ou o perdedor podem optar por uma ditadura, quando num país rico, o vencedor convence o perdedor à indiferença, mas não além disso. O que ele está dizendo? Num país pobre, se você perde as eleições, isso vai necessariamente te jogar para uma tentativa de golpe de Estado, porque você vai passar fome, você vai morrer, você não vai ter o que comer no dia seguinte, se você perder as eleições. Então é um jogo desesperado, é o que acontece na África, geralmente, tá? Porém, num país rico, enquanto perder as eleições é um negócio meio desastroso, né? Como você tem muito dinheiro, a sua renda é grande, você resolve seus problemas na vida privada, você não precisa do Estado para resolver suas coisas, né? Em países muito pobres, o Estado é a única ferramenta que as pessoas têm para sair da pobreza, para conseguir melhorar de vida, para conseguir os bens básicos necessários à sobrevivência. Em regimes ricos, em países ricos, muitas coisas são resolvidas pela via privada, tá? Então, perder a eleição não é tão complicado assim, não. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, perder as liberdades individuais, né, numa situação dessa, não vale a pena. Por isso que ele fala que essas pessoas que perderam ficam indiferentes. Elas reclamam, mas elas aceitam. Tá? É um pouco isso aqui. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, eu quero chegar na parte de constituições. Tudo isso que ele está falando para a democracia vale para a Constituição, porque a Constituição é o que dá sustentação, é o que é assim, o artefato do regime democrático constitucional. De novo, nem todo país tem Constituição, e nem todo país que tem Constituição possui um judiciário que interpreta essa Constituição. Tá? E alguns países que têm Constituição não tem regras diferenciadas para a mudança constitucional. A gente vai ver essas definições todas na parte mais para frente. Vamos para a página 10 agora. Né? Aqui, de novo, a lógica entre desenvolvimento e democracia. Isso aqui tem a ver com a pesquisa mais ampla dele, mas eu não quero perder muito tempo com isso. Distribuição de renda e redistribuição de renda. Né? Ele vai discutir aqui a relação entre redistribuição de renda e democracia, que é um pouco que eu já disse para vocês, tá? Até certo ponto, você consegue manter o regime democrático na pobreza, mas depois de certo ponto de pobreza, democracia não se sustenta mais. Mudanças eleitorais e design das instituições. Isso aqui também não... Deixa eu só pegar a definição principal. Aqui, ó, isso que ele fala.
A democracia pode sobreviver em países pobres, mas somente sob condições especiais, determinantemente aquelas onde a distribuição de renda é muito igualitária, ou aonde o rico, nem o pobre nem o rico tem capacidade para subverter a democracia. Então, a democracia tem uma possibilidade maior de sobreviver em regimes pobres, desde que esses regimes não sejam desiguais. Se eles forem muito desiguais, aí não dá certo. Esse era um ponto importante que eu queria pegar aqui, antes de passar para o próximo. Tá? O que mais nos interessa nesse texto é essa parte aqui, ó, constituições. Vamos ver qual é a definição dele de constituições. Por constituições, eu entendo aquele conjunto de regras que são de difícil mudança, porque elas estão protegidas por supermaiorias, ou por algum outro tipo de dispositivo parecido, ou seja, que impedem que as maiorias políticas alterem. Como eu disse para vocês, a regra na democracia é a vontade da maioria. Qualquer coisa que subverte a vontade da maioria é antidemocrático, até certo ponto, tá? Por isso que isso é muito importante. As constituições, elas, por definição, via de regra, nem sempre, mas quase sempre, têm regras de emendamento que requerem supermaiorias. A gente viu isso na aula passada. Na nossa, são 3/5. Para a gente emendar a nossa Constituição, são 3/5 em 2 votações na Câmara e no Senado. A emenda constitucional, uma vez aprovada, ela não vai à promulgação pelo presidente da República. O presidente da República não tem capacidade para vetar uma emenda constitucional. É aprovada no Congresso e já ali é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado também. O presidente do Senado também funciona como presidente do Congresso Nacional quando as 2 câmaras trabalham em conjunto. Aí ele vai, né, chamar nossa atenção de que em alguns países, como, por exemplo, a Hungria, que atualmente está sob um regime fortemente autoritário, que o pessoal está dizendo até que é uma ditadura, as regras constitucionais podem ser mudadas por uma simples maioria. Enquanto que em outros países, como na Alemanha, algumas cláusulas constitucionais não podem ser mudadas de forma alguma. São chamadas cláusulas pétreas, que a gente chegou, acho que a gente não viu, eu vi na aula de Direito Internacional Público. Né? Vamos dar uma olhadinha rápida nisso aqui na nossa Constituição, vai? Porque eu não lembro se eu dei isso para vocês, eu acho que não, eu dei na aula de Direito Internacional Público semana passada. Vamos olhar aqui na nossa Constituição Federal. Artigo 60, tá? É onde está isso. Estão vendo aí a Constituição na frente de vocês? Senhores? Será que eu caí? Tá. Se vocês lembram da aula de introdução ao direito de vocês, existe uma lógica no sistema jurídico em qualquer país, e no Brasil em particular, que é a lógica da tal da pirâmide de Kelsen, que vocês ouviram falar, que coloca as regras uma abaixo da outra, o que significa que o que está abaixo tem que obedecer ao que está acima. E no topo disso tudo está a Constituição Federal. Você tem a Constituição Federal, abaixo da Constituição Federal você tem as emendas constitucionais que alteram a Constituição Federal potencialmente, mas mesmo assim estão abaixo dela, porque existem algumas coisas na Constituição Federal que não podem ser alteradas nem por emenda. Então você tem a Constituição Federal, as emendas, depois disso você tem leis, né? Você tem leis complementares, estão acima de leis ordinárias, a gente vai olhar isso com mais detalhes mais para frente, tá? Mas leis de modo geral. Abaixo das leis você tem medidas provisórias, né, que estão ali junto das leis, mas um pouquinho abaixo, porque a medida provisória tem força de lei, mas não é a mesma coisa. Abaixo disso, você tem atos do Poder Executivo. Os atos do Poder Executivo estão abaixo dos atos do Poder Legislativo, das leis. Né? Você tem decretos, portarias e por aí vai. Tudo que está abaixo tem que estar de acordo com o que está acima. Né? Se você encontra um decreto que vai além do que está escrito numa lei, esse decreto é ilegal. Se você tem uma lei que vai além do que está escrito na Constituição, essa lei é inconstitucional. A lógica é essa. E uma Constituição, para ser alterada, ela exige uma regra para ser mudada que é mais exigente do que o que a democracia entende como correto. Né? Uma democracia é a vontade da maioria. Se não é a vontade da maioria, a maioria está sendo tiranizada por uma minoria. Né? Se 100 pessoas numa sala resolvem que o ar-condicionado, né, uma sala com 100 pessoas, 51 resolvem que o ar-condicionado vai ficar mais frio e 49 querem que ele fique mais quente, se as 49 decidirem que ele vai ficar mais quente, essas 49 estão mandando em cima das 51. Então, isso, né, causa um desconforto para a ideia de democracia. Constituições são necessariamente difíceis de emendar, portanto, elas
favorecem a regra da minoria, tá? A gente vai ver isso, como é que se justifica na próxima aula, mas só para vocês entenderem que existe esse negócio. Né? E aqui no Brasil está aqui a regra. Ó. A Constituição pode ser emendada mediante proposta. Então, para eu propor uma mudança, eu preciso de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou a proposta pode vir do presidente da República, ou a proposta pode vir de mais da metade das Assembleias Legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria de seus membros. Não existe nenhuma proposta de emenda constitucional. Eita, caramba. Não existe nenhuma proposta de emenda constitucional que tenha sido feita com base no inciso 3, tá? Todas as propostas de emenda constitucional que a gente tem foram feitas com base no inciso 1 ou 2 da Constituição Federal. Apesar disso, o parágrafo 4º indica nossas cláusulas pétreas, que a gente vai estudar também com mais detalhe mais para frente, mas só para vocês terem registrado aqui já, as cláusulas pétreas da nossa Constituição, aquelas que dizem que não se pode alterar a Constituição nesses pontos, estão no parágrafo 4º. Isso aqui tem inspiração na Constituição da Alemanha, que foi a primeira a inventar esse tipo de coisa. Tem outras constituições no mundo que adotam essa ideia de cláusula pétrea. Nem todas adotam isso, tá? A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, não tem cláusula pétrea. Se alguém for dizer que não pode emendar a Constituição americana, os caras dão um pulo. Mas também é tão difícil de emendar a Constituição lá que nem precisa botar cláusula pétrea, porque qualquer coisa que fosse aprovada lá vai ter ampla maioria na sociedade para conseguir ser aprovada, né? Tem vários países que não tem cláusula pétrea, tá? Canadá não tem, Israel não tem Constituição, mas tem uma lei fundamental. Austrália não tem, Nova Zelândia não tem, enfim. Não é todo lugar que tem, não. França não tem cláusula pétrea. A Inglaterra não tem nem Constituição, quanto mais cláusula pétrea. Isso não é uma coisa que está em todo lugar, não. Se você ler um jurista brasileiro, ele vai dizer que isso aqui é a coisa mais perfeita do mundo, que democracia só existe com cláusula pétrea. Não é assim. Tem vários países que não têm cláusula pétrea, tem vários países que não têm Constituição, e mesmo assim são democráticos, tá? Então aqui, olha, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto, universal e periódico. Isso aqui para o Tchevorsky é super importante, tá? A separação de poderes e os direitos e garantias fundamentais. São essas 4 coisas que são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Vamos voltar para o texto dele agora. Tá. Então é disso que ele está falando aqui, tá? Por Constituição, eu entendo aquele grupo de regras que tem dificuldade para serem mudadas, de propósito, serão protegidas por supermaiorias, 3/5 no caso da nossa, ou por algum outro tipo de dispositivo, por exemplo, cláusulas pétreas. Lembrando que tem países que não tem nada disso. Em países que não tem nada disso, que tem uma Constituição, mas essa Constituição pode ser alterada por maioria simples, ele não conta aquilo como Constituição. Porque na prática não é, tá? Se o Legislativo pode mudar a hora que ele quiser, por maioria, é como se fosse uma lei. É uma lei como qualquer outra do ponto de vista político. Porque o que interessa para a política é qual é a dificuldade para mudar isso aí. Se é igual para mudar uma Constituição, igual a mudar uma lei, né, em termos de número de votos que eu preciso, então não tem diferença. Tá? Muito objetivo, né? Aí ele vai dizer, constituições não são nem suficientes e nem necessárias para a democracia sobreviver. A gente conhece países que têm constituições e que viraram regimes autoritários, o Brasil, por exemplo, várias vezes, a Argentina, o Chile, todos eram países que tinham democracias constitucionais e a Constituição não foi suficiente para impedir uma ditadura. Também não são necessárias. Como eu falei para vocês, Reino Unido está aí para mostrar que não precisa de Constituição para sobreviver. Né? Você vai ter juristas que dizem que existe uma Constituição na Inglaterra, uma Constituição não escrita, não sei o quê. Para esse tipo de argumento do Tchevorsky não faz a menor diferença. Se não está escrito, o que você está chamando de Constituição? Se o Legislativo pode fazer tudo o que ele quiser por vontade da maioria, em tese, tá? Em tese. Então não tem Constituição. Não tem nem mesmo um texto que você diz que é Constituição. Como tem na Hungria, que também não tem Constituição, porque por mais que tenha uma Constituição que diz assim, essa é a Constituição da Hungria, você pode alterar ela por maioria simples. Se você pode alterar ela por maioria simples, ela não é uma Constituição. Esse é o argumento do Tchevorsky. Constituições não são suficientes porque concordar com as regras não implica que os resultados da sua aplicação serão respeitados.
nós temos visto que, sob certas condições, partidos que obedecem aos resultados eleitorais somente enquanto eles estiverem sendo, de certa maneira, né? Você pode ter um país onde está se respeitando a Constituição enquanto determinado partido está ganhando as eleições sempre. Quando esse partido perde as eleições, ele desiste de obedecer à Constituição e parte para a guerra aberta. Por isso que a teoria contratual, que diz que se partidos concordam com algumas regras, eles irão obedecê-las. E se eles não entendem a obedecê-las, então esses partidos não irão concordar com essas regras, está errada, é falsa. Esse livro aqui é muito legal, o livro do Buchanan e Tulloch, que eu tenho ele aqui em casa, só que está em inglês, porque eu não quis passar para vocês. Eles são antigos teóricos da escolha racional, tá? Ele tem um livro que chama Design Constitucional. Esses dois autores aqui, eles são matemáticos, na verdade, que foram para a ciência política. Esses caras da Rational Choice, da teoria da escolha racional, muitos deles eram da matemática. Pode ver que tem inspiração deles aqui no Tversky também. Os cientistas políticos hoje em dia, eles trabalham com dados objetivos, com números, com tabelas, é isso que vocês estão vendo aqui. Diferente dos antropólogos que a gente estudou no semestre passado. Mas, enfim. Então, os contratualistas, eles entendiam que se aquilo estava na Constituição, é porque as pessoas estavam obedecendo e queriam botar aquilo na Constituição. Né? O argumento do Tversky é mais complexo. Ele vai dizer não. Aquilo pode ter sido colocado na Constituição porque, na época que foi colocado na Constituição, o partido que estava no poder achou que ia continuar no poder para sempre. E aí ele deixou colocar aquilo na Constituição. Está feita que ele perdeu as eleições, ele pode partir para a guerra civil e ignorar a Constituição. Tá? É isso que ele está dizendo. Por isso que não é um bom argumento. O argumento de novo, o argumento do Buchanan e do Tulloch se está na Constituição, é porque as pessoas concordavam. Se elas não concordassem, não teriam botado na Constituição. É muito ingênuo esse argumento. O Tversky vai dizer, isso é de uma ingenuidade enorme. Os caras botaram lá para dificultar a vida dos outros. Quando eles perderam as eleições, eles não queriam mais respeitar o que estava na Constituição. É isso que ele vai dizer aqui. Para ver que constituições não são necessárias... não, isso aqui é o argumento anterior, não vou perder muito tempo. Peraí, deixa eu pegar minha cola de passagens aqui para facilitar. Página 12. Tá aqui. Porém, esse argumento dele tem um problema. E quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a lembrar disso. Você fala, peraí, se então constituições não importam, porque pelo jeito que você vai lendo aqui, se não são as constituições que são importantes para a democracia, e se democracias não precisam de constituições para sobreviver, para que existe Constituição, então? Essa é a pergunta que o Tversky se faz aqui na sequência, e isso é essencial, que é um pouco aquilo que a Brena estava me perguntando no começo. Aí ele enfrenta a questão aqui. Vamos começar aqui. Por que, então, colocar regras em constituições escritas, em documentos escritos? Para que existem, então, essas regras? Para que está num pedaço de papel? Se o que sustenta o regime democrático não é o que está no papel, mas o acordo entre as elites que topam disputar o jogo democrático porque veem que qualquer alternativa é pior, que a alternativa seria ir para a guerra civil, e nessa situação eles não sabem se eles venceriam, ou mesmo que vencessem, os custos da vitória seriam muito altos, mútua destruição mútua, aquela lógica que vocês vão ver em RI, que é a lógica da hegemonia no sistema internacional. O que dá ordem ao sistema internacional? Os neorrealistas vão dizer, é a presença de um ator hegemônico que banca essa ordem. Não tem regra que sustenta, o que sustenta é a correlação de força. É um pouco esse o argumento do Tversky, tá? Então ele está dizendo, se o que sustenta é a correlação de força, por que as elites colocam na Constituição as regras? Aí ele vai dizer, em algumas cidades existem leis que proíbem que pedestres atravessem o sinal vermelho. Enquanto em outras cidades, isso é deixado à discrição dos indivíduos. Ele usa esse exemplo. Eu já fui na Suíça uma época, lá em muitos lugares não tem semáforo, mas as pessoas respeitam o semáforo, elas não precisam
do semáforo para impedir que elas atravessem a rua em qualquer lugar. Elas param e esperam os carros passarem para depois atravessar. Né? Em alguns lugares você precisa do sinal vermelho. Então, teorias endógenas de instituições, que é essa teoria dele que ele está falando aqui, essa teoria de que o que sustenta a instituição é ela própria e não a lei, não a Constituição, por isso que é teoria endógena, tá? Endógena porque dentro da própria teoria é que existe o mecanismo de sustentação institucional. Esse mecanismo não é externo à teoria, por isso que é endógeno. Implicam que as pessoas são motivadas pela sua segurança pessoal, iriam se comportar de maneira igual, independente se as leis são escritas ou não. Então a gente não precisa de lei, se o mecanismo é tão bom assim, funciona de maneira tão perfeita, para que você precisa de leis? Afinal de contas, o Reino Unido não tem uma Constituição escrita, e ainda assim o sistema político britânico, de certa forma, ele respeita o Estado de Direito, tanto quanto os Estados Unidos, ou até mais, alguns diriam, tá? As leis são mais respeitadas na Inglaterra, até mesmo pelos Estados Unidos, e lá não tem Constituição escrita. Né? Então, para que serve a Constituição? Uma resposta a esse puzzle, Qual é a palavra em português para isso, gente? Bora lá. Puzzle Como é que eu traduzo isso? Essa pergunta, né? Vamos usar pergunta, mas não é pergunta. Puzzle é tipo um brinquedo, aquele cubo mágico. O cubo mágico é um puzzle. Enfim, uma resposta a essa pergunta está oferecida por Harding, talvez a gente leia ele, se eu conseguir achar em português, tá? Essa resposta é que constituições facilitam a coordenação. Isso é, eles escolhem um equilíbrio dentre vários possíveis. Isso aqui também está em teoria econômica, teoria de economia política, né? Particularmente do John Nash, os caras que pensam esse tipo de coisa na economia. Existem vários equilíbrios possíveis. Dizer que democracia vai existir porque os grupos políticos importantes todos concordam em jogar o jogo democrático, não me informa quais são as regras que irão pautar esse jogo democrático. Porque a democracia ela existe sobre várias regras diferentes, tá? Você tem sistemas eleitorais que são majoritários, estilo Estados Unidos e Inglaterra. Você tem sistemas eleitorais que são proporcionais, estilo a Câmara dos Deputados no Brasil. Se vocês vão estudar também as diferenças em política brasileira, mas mais para frente, tá? Mas, enfim, existem várias regras, se é presidencialismo, se é parlamentarismo, se é um parlamentarismo monarquista, como na Inglaterra, se é uma república parlamentarista, né? Se é federativo, se não é federativo, qual é o poder do presidente versus do primeiro-ministro em países onde você tem os dois. Tem uma série de regras aí no meio dessa história que, por si só, elas não são, assim, fundamentais para a existência da democracia. Mas escolher uma regra e não outra implica numa diferente distribuição de poderes entre as elites políticas. Então, elas são importantes. Qualquer uma das regras são possíveis para você obter um equilíbrio, mas você precisa escolher uma regra, porque senão, né, isso fica muito ao bel prazer do momento, e aí toda hora vai estar trocando essa regra e a coisa não funciona bem. Então, constituições ajudam a coordenar, a resolver problemas de coordenação. Né? Não importa se as pessoas, quando chegam no semáforo para atravessar a rua, os carros, quando chegam no semáforo para atravessar uma esquina, eles têm que parar no sinal verde ou no sinal vermelho. Importa que eles têm que parar. Se é no sinal verde ou no sinal vermelho, não importa. O que importa é que todo mundo tem que parar na mesma cor. Porque se de um lado as pessoas param no sinal verde e nas outras elas param no sinal vermelho, os carros vão bater. Né? Não importa qual regra, importa que exista uma regra. E as constituições ajudam a estabelecer para todo mundo qual é essa regra comum para todos. Né, para que aquilo não fique confuso e em disputa o tempo todo. Né, ela tira algumas questões do jogo político majoritário para que elas não fiquem sendo discutidas toda hora, sendo que elas não são essenciais para a democracia, no sentido de que sem elas a democracia deixa de existir. Então, elas resolvem problemas de coordenação de modo geral. Então, essa é uma explicação para que servem constituições. Quando você coloca uma coisa na Constituição, você tira isso de discussão. E aí, você tirando isso de discussão, todo mundo sabe como é que tem que proceder e todo mundo procede da mesma maneira. É que nem dirigir do lado esquerdo do lado direito da rua. Se todo mundo dirige do lado direito,
tudo bem. Se todo mundo dirige do lado esquerdo, tudo bem. O problema é se metade dirige do lado direito e metade dirige do lado esquerdo, aí vai dar problema. Esse é o argumento do Harding, tá? Para continuar com o exemplo, regras precisam indicar... É isso aqui que eu falei para vocês agora, olha, o exemplo que eu disse foi o exemplo dele. Então, de acordo com o Weingast, constituições são um dispositivo útil para coordenar a ação entre forças eleitorais perdedoras e governos que engajam em excessiva distribuição ou excessiva manipulação do futuro eleitoral das mudanças. As constituições também são úteis para resolver problemas como, por exemplo, dos Estados Unidos agora. Nos Estados Unidos tem toda essa discussão sobre como se deve se fazer as eleições, principalmente as eleições presidenciais. Por quê? Porque lá cada estado faz a eleição de uma determinada maneira diferente. Se essa regra tivesse no texto da Constituição Federal deles, como muitos queriam botar, mas não dá para pôr, porque para mexer na Constituição deles é muito difícil, se essas regras estivessem no texto da Constituição, você não teria essas confusões agora de recontagem de voto, de dizer que num estado foi roubado e no outro não. Porque a regra estaria muito bem clara no texto constitucional. Então, é um pouco nessa linha, tá? Essa é uma explicação. O que mais? Já são 3h15. É esse o argumento principal dele, tá? Eu não vou perder muito tempo explicando cada linha aqui, mas é isso. A ideia é de que as regras servem para favorecer o equilíbrio, mas não são as regras que geram o equilíbrio. O equilíbrio está posto pelo acordo das elites políticas, que representam esse acordo maior entre as forças políticas da sociedade. Tá? Lincoln? Fala. Então, eu poderia dizer que em uma sociedade em que, como a Inglaterra, por exemplo, que não tem essas leis assim escritas, mas elas funcionam, não seria preciso ter, mas bora colocar dessa forma então. Sociedades mais... não queria usar esse termo, mas vou usar. Civilizadas. Bora colocar assim. Sociedades mais civilizadas. A gente vê que funciona esse sistema, mas sociedades, por exemplo, como o Brasil, se não houvesse uma Constituição aqui no nosso país, seria um caos, então. Seria mais difícil. A ideia é que países que já têm esse acordo político muito bem amarrado e há muito tempo, já criou-se um costume com aquele negócio ali, e são países ricos, isso é importante para o argumento do Tchaikovsky, tá? Ninguém vai passar fome se perder a eleição. Essas regras são mantidas. E no Brasil, enfim, seriam mantidas, mas se você ter uma Constituição escrita, ajuda. É como se azeitasse as engrenagens da democracia. O segundo é opcional, o primeiro é necessário. Existe democracia sem Constituição escrita no Brasil? Existiria? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque na ciência política a gente não trabalha com suposições que nunca existiram. A gente precisa trabalhar com o que existe. Tá? O que eu posso te responder é que, pelo argumento do Tchaikovsky, é mais difícil. A Constituição ela ajuda a resolver muitos problemas de coordenação entre as elites. Eles podem até estar dispostos a jogar o jogo democrático, mas aí quando chega na prática, numa situação prática, se não tiver lá o texto da Constituição dizendo como é que tem que se fazer as coisas, eles podem entrar numa briga por uma coisa muito pequena e aquela briga ganhar proporções maiores e dificultar a vida da democracia. E isso pode contribuir lá na frente para o fim da democracia. Então, constituições escritas ajudam a permitir que o jogo democrático funcione ao gerar mecanismos de coordenação mais fáceis. Assim como no trânsito de uma cidade, você pode tirar os semáforos e deixar as pessoas decidirem quem vai primeiro nas esquinas, seguindo aquela regra de quem está à direita passa primeiro. Inclusive, em várias esquinas você não precisa de semáforo. Na maioria das esquinas você não precisa de semáforo. Você chega, olha que se vem alguém do lado direito, se não vem ninguém do lado direito, você atravessa. E a mesma coisa, a pessoa que está à tua esquerda vai te respeitar. Isso é uma coisa não escrita que todo mundo respeita. Mas em algumas esquinas, o fluxo é tão intenso de carro que você ter um semáforo ali dizendo que vermelho para e verde segue, faz a coisa funcionar melhor. Porque se nessas esquinas onde tem muito fluxo, pensem a FAB com a Leopoldo Machado, não tivesse um semáforo ali, aquilo ali seria uma bagunça. Todo mundo ia, parava, ia ter gente buzinando,
ia funcionar. Ia funcionar. As pessoas, né, não iam bater muito ali. Aqui a acolá ia ter uma batida, mas ia ser menos. Né? Mas as pessoas iam mais ou menos respeitar. Agora, o semáforo ajuda ao fluxo rodar de maneira muito melhor, tá? Deu para te explicar o argumento dele? Entendi. Então, as construções ajudam, mas elas não são necessárias. Aí, ele vai seguir com a discussão entre... Isso aqui eu não quero perder muito tempo, porque, de novo, isso aqui o principal é esse capítulo aqui, tá? Porque isso aqui é a discussão dele, de novo, teoria democrática. Se democracia funciona em sociedades etnicamente divididas. Eu vou pular isso aqui, porque, de novo, não é o ponto do que nos interessa do texto dele. Tá? Mas isso aqui é uma questão importante, vocês vão enfrentar mais para frente. Downs, esse o cara aqui, Anthony Downs, da teoria do eleitor médio. Esse é o cara que fala da teoria do eleitor médio. Vocês vão estudar ele mais na frente. Tá? Ele é super importante, o Anthony Downs. Ele que descobriu que os partidos políticos eles apostam no eleitor médio. Né? O PT não faz campanha para o pessoal que quer fazer a Revolução Comunista, porque se ele fizer campanha para o pessoal da Revolução Comunista, ele não ganha eleição. Né? Esse é o que o Downs fala. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui não, porque não interessa muito para a gente. Tá? Mas é bem interessante, eu sugiro que vocês, quem leu e tal, que é essa coisa de até que ponto etnias dificultam a situação. Porque a variável importante para o Tversky é renda. Né? Não importa se eu sou Sikh, se eu sou, como é o nome, hindu, se eu sou muçulmano na Índia, o que importa é se eu estou ganhando dinheiro ou não. É isso que ele vai falar. As pessoas não se mexem muito por causa pro Deus para quem eles rezam. Eles se mexem por causa do dinheiro. Que as questões de etnia se misturam um pouco com isso em algumas situações, mas enfim. Mas, enfim, eu não vou entrar no argumento aqui, que é outra coisa. E a mesma coisa a discussão sobre cultura e democracia, que ele vai fazer uma crítica enorme aqui às chamadas teorias culturalistas da democracia. Também vocês vão estudar lá na aula de teoria política. O que eu quero que fique do texto é esse argumento-chave dele de que constituições não são necessárias para regimes democráticos, elas ajudam, mas elas não levam à democracia, e o fato de você ter uma constituição não impede que a democracia se dissolva e vire uma ditadura, até porque existem vários exemplos. E por que isso acontece, né? Que isso acontece a gente sabe, é só olhar o número de exemplos que a gente tem na nossa história do Brasil, sem contar outros países do mundo. Mas o que é importante é que ele mostra o mecanismo por que isso acontece. Tá? Esse mecanismo é que é o interessante na ciência política sempre. O mecanismo não tem a ver com cultura, não tem a ver com etnias. O mecanismo tem a ver com renda e redistribuição. Tem a ver com conflito de classes. E até que ponto as elites políticas estão dispostas a aceitar que a vitória do seu inimigo determine os rumos do país por um determinado período. E até que ponto é custoso fazer isso, ou é mais fácil você tentar um golpe de Estado. Tem um livro fenomenal de uma cientista política brasileira chamada Argelina Figueiredo, que vai falar sobre o golpe de 64, e ela vai mostrar que em 64, nem a esquerda nem a direita queriam democracia. Todos os dois estavam se movendo no sentido de que eles achavam que se partisse para a luta de rua, eles ganhavam. Tá? Você tem Brizola da esquerda, você tem alguns grupos da esquerda que também eles aceitavam ir para a luta de rua para fazer redistribuição de renda no país. Principalmente redistribuição agrária, que era o ponto central nesse período. Hoje em dia não é mais, porque todo mundo mora na cidade agora. Mas naquela época era muito sério isso. E você tinha uma elite agrária, rural, que não aceitava a redistribuição de forma alguma. Né? E esse conflito desagou Mas isso não tem a ver com socialismo, capitalismo, tem a ver com renda. Tem gente que não aceita que você... O governo do PT, por exemplo, o pouquinho que o governo do PT fez em termos de distribuição de renda nesse país, mobilizou uma série de atores sociais aí para ir ao encontro do PT. Em razão dessa pouquinho de distribuição que foi feita, que foi um quase nada. Tá? Então, é um negócio assim, que mexe mesmo com o interesse das pessoas. Tem uma vasta literatura na ciência política que fala sobre políticas públicas, que mostra que políticas públicas distributivas são muito mais fáceis de fazer do que redistributivas. Distributivas é aquela política que você dá para as pessoas sem tirar de ninguém, ou pelo menos sem tirar de ninguém de maneira direta. Esse é o exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família, o governo faz com o dinheiro que ele tem, ele toma das pessoas via imposto, claro, mas não é uma coisa direta, estou tirando dinheiro desse empresário para dar para esse grupo de trabalhadores.
né? Já políticas públicas redistributivas, por exemplo, política agrária, política urbana, onde você tem que tirar a terra de alguém para dar para alguém, isso gera um problema seríssimo. É muito mais difícil. Tá? E é um pouco essa discussão que o Tiago traz aqui. Fala. Você acabou de falar sobre distributiva e redistributiva, mas o PT fez uma política distributiva. Em grande parte, sim, mas inclusive porque era mais fácil. Era muito mais fácil você pegar o lucro das commodities e distribuir para a população do que reforçar. Só que essa política distributiva, ela mexeu um pouquinho, mas ela mexeu com a posição das classes sociais. Né? Aquele papo de eu não quero pobre aqui em Higienópolis, no metrô, não quero metrô em Higienópolis porque eu não quero pobre aqui. O aeroporto agora parece rodoviária. O negócio das empregadas domésticas que tentaram fazer. Só para dar alguns exemplos, tá? Onde você quis transformar as empregadas domésticas em empregados, que até então eram tratados todos como prestador de serviço, né? Você não pagava imposto, fingia que não existia. Enfim, você tem razão, toda razão, Giovana. Realmente não foi redistributivo, realmente. Mas essa distribuição que foi feita, ela mexeu um pouco com a desigualdade do país. Quando mexeu na desigualdade do país, a direita falou, pera lá, que não pode. Né? Aí isso é uma interpretação, tá? Sobre o que virou o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, tudo isso daí. Né? Não dizendo que não tem outros fatores, claro, mas pela interpretação do Tchegorsky, fala. Até o próprio teto de gastos surgiu meio como uma consequência dessas políticas de distribuição de renda. Qual teto de gastos? Do Temer? Do Temer, isso. Para ter gastos, não é? Gastos e viagens. Em parte é isso, é que aí eu não sei tanto de economia, mas em parte é isso, em parte é o fato de que o Estado tem limite, o tanto que ele pode gastar. Né? Mas também eu posso seguir esse argumento e dizer, por que não aumenta o imposto? Se o problema... Não estou falando aumentar o imposto da gente, eu estou falando aumentar o imposto de quem tem muito dinheiro. Né? Que a gente tem um sistema tributário que favorece a quem tem dinheiro, comparado com outros países. O sistema tributário de qualquer país do mundo ele é baseado em 2 tipos de tributos. Tributos que tributam a renda, ou seja, o capital parado, imposto de renda, IPTU, e tributos que tributam a produção, IPI, ICMS, que vão afetar os bens e os produtos produzidos naquela sociedade. Comparado com outros países, o Brasil tem um sistema tributário que tributa muito a produção e pouco a renda. Tá? A gente tem imposto de renda, a alíquota máxima do imposto de renda brasileiro é 27%, 26%, 27%, né? Mais um pouquinho da CSLL, que é um outro tributo que afeta a renda, chega a 35%. Tem país que tem imposto de renda com uma alíquota de 60%. Né? Tributação sobre herança no Brasil é mínima. Na França é enorme. Né? Se você morre e vai deixar as coisas para os seus filhos, 20%, 30% do que você ia deixar vai para o Estado. Tudo isso é política redistributiva, mas não no sentido que é porque esse negócio de redistributivo e distributivo é difícil de determinar, mas, assim, tem um efeito de redistribuição na sociedade. Então, eu posso seguir nesse argumento, Guilherme, já vou te dar a palavra de novo, eu posso fazer isso, não, Michel Temer não fez, ele podia fazer isso e aí continuar as políticas sociais usando os mais ricos para custear. Mas, de qualquer forma, isso tem que ser equalizado, por quê? Você não pode continuar gastando se o Estado não tem dinheiro. Se ele continuar fazendo isso, vai dar problema de inflação, vai dar problema de crise econômica séria. Fala, Guilherme. Eu acho que isso expõe cada vez mais o caráter de classe, não é? Dessas disputas. Por exemplo, nós somos o único país do mundo que congelou por 20 anos, sabe? Investimento em áreas que são básicas, assim, para o desenvolvimento, para a saúde, segurança. Eu não diria o único, mas é um dos poucos, porque realmente é um problema. A gente não investe em política de desenvolvimento no país, e isso é um problema muito sério. Mas tem um porquê, Guilherme, sabe? Também tem um outro lado disso. A gente parou de investir em política de desenvolvimento porque todo o orçamento público está congelado com política social. Os militares não precisavam fazer SUS, Bolsa Família, Previdência para todo mundo, assistência social para todo mundo, não precisavam botar 25% do orçamento da educação, não sei quanto na saúde, tudo isso está congelado no texto constitucional, a gente vai ver mais para frente no curso, tá? Os militares não precisavam fazer isso, então eles investiam em infraestrutura, em desenvolvimento econômico. Desde 88, isso tudo está congelado no texto da Constituição. Então, não sobra dinheiro para os estados, municípios e até a União, em certo grau, investir em infraestrutura, em aeroporto,
indústria, em malha rodoviária, ferroviária, em portos, em fazer navio, fazer plataforma de petróleo. A gente fica comprando plataforma da Índia, da China, em vez de a gente fabricar a nossa plataforma. Eu queria adicionar na argumentação, professor, que a Brena ela trouxe a questão do exemplo, não é, do funcionamento na Inglaterra. E aí a gente não pode deixar de considerar qual é o caráter do sistema capitalista aqui no Brasil. Não? Que o nosso sistema capitalista ele tem um caráter dependente. O capital periférico. A burguesia brasileira ela está preocupada com as commodities. Então, por isso, pegar o dinheiro e ir para Miami depois. Ninguém quer saber de reinvestir dinheiro no Brasil. A gente vende petróleo bruto e compra gasolina refinada e tem que vender no preço do dólar. Por isso que o preço chega tão alto. A gente refina a nossa gasolina um pouco. Tem pouco, cada vez menos. A gente está privatizando mais esse setor. Não, mas privatizado pelo menos é refinado aqui. A gente não fica comprando de fora, que nem a Venezuela, que é louca, e manda refinar todo o petróleo deles fora. Mas, enfim. A gente tem um pouco de industrialização ainda. Elas costumam ser enchidas de capital externo, não é? Então, esse capital não fica no Brasil. São representantes de grupos, não é? De conglomerados. Então, esse dinheiro ele não fica necessariamente no Brasil. E aí, isso é uma coisa que precisa ser considerada nesse processo, porque, por exemplo, ela vai afetar toda os outros setores da sociedade, né? Por exemplo, a produção de arroz está caindo enquanto a produção de soja está aumentando. A produção de arroz tem mais a ver com a crise, tem mais a ver com a crise do negócio da Covid, viu? Porque os maiores produtores de arroz do mundo, concorrentes do Brasil lá fora, é Índia, é Paquistão, é China. E esses países todos fecharam o seu mercado, eles não estão exportando arroz por causa dos problemas de cadeia produtiva, então o preço do arroz lá fora disparou. Aí o nosso arroz aqui fica mais caro. Não é só porque a gente planta soja, é isso que eu estou querendo te dizer, tá? Não que seja plantar soja seja uma coisa boa, você tem toda a razão. Mas por isso que o preço dos alimentos está mais caro. Isso vale para o arroz, vale para todos os alimentos, atualmente. E isso também é intensificado, professor, principalmente durante a crise que a gente está vivendo agora, que exige, não é, que o governo ele adote medidas de segurança para, por exemplo, garantir, por exemplo, a estabilidade dos preços. Porque se a gente está com uma crise, o mercado ele com certeza vai piorar, não é, a oferta de produtos. E aí, por exemplo, o governo, o governo liberal não estabelece nenhum tipo de limite e deixa o mercado correr e aí a desigualdade aumenta. Com certeza. A Conab, que é a companhia de abastecimento do Brasil, que, armazenava grãos para colocar esses grãos no mercado, não é, com um preço menor para subsidiar. Não existem mais. Então... Mesma coisa na Índia, inclusive. Não sei se você lembra das revoltas que tiveram na Índia no passado, foi por causa de preço de commodities também, que eram altamente regulados pelo Estado, mas aí esse primeiro-ministro novo aí resolveu desregular tudo e está também um problema isso lá. Mas é por aí mesmo, Guilherme. Mas, assim, não quero entrar na discussão econômica, que a gente é ciência política. As instituições, elas são separadas da estrutura econômica até certo ponto, tá? Não é tudo dependente da economia. Mas, sim, é por aí mesmo. E o problema é isso, tudo torna os dilemas distributivos mais difíceis. E a democracia é um jogo que só é jogado se todas as elites, né, vocês vão entender lá na aula de teoria política por que é as elites e não é todo mundo, apesar de que essas elites estão de olho na população, né, topam jogar o jogo democrático. E elas só topam jogar o jogo democrático se a estrutura produtiva não é muito mexida. Se você começa a fazer redistribuição de renda muito pesada, a direita dá golpe. Da mesma forma, se você não faz nenhum tipo de redistribuição de renda e aumenta a desigualdade, a esquerda dá golpe, ou tenta dar golpe, pelo menos, e vice-versa. E que a Constituição ela só se sustenta se esse acordo entre as elites, esse acordo básico em prol da democracia existe. E esse acordo só subsiste se essa balança cuidadosa não for mantida. Se ela for descompensada para um lado ou para o outro, os grupos políticos começam a dizer que não vale mais a pena obedecer à Constituição, não vale mais a pena seguir o jogo democrático. E aí, para que constituições servem, então, se elas não servem para estabilizar o regime político? Elas servem porque elas ajudam esse processo. Né? Elas não criam o equilíbrio, mas elas azeitam a engrenagem desse equilíbrio. Né? Estabelecendo uma série de coisas que, se não estão no texto da Constituição, viram objeto de disputa o tempo todo pelas elites políticas, e isso atrapalha as coisas.
O texto do Cláudio é muito mais feliz em mostrar isso daí. Né? Eu queria entrar no texto do Cláudio, mas já são 1h30, 3h30. Então, eu não sei o tanto que dá para falar. Você queria falar mais alguma coisa ainda, Guilherme? Senão, porque é excelente, tudo isso você sacou a discussão do Tchaikovsky. O Tchaikovsky é um cara do marxismo crítico. Fala. A outra questão é entender o vínculo da domesticação, que é um termo que é usado por alguns autores, a domesticação da luta de classes nos países do centro capitalista. Porque não só do centro, tá? Não só do centro, da periferia também. Sim, só que é essa chave aqui que eu queria explicar. O fato de ter essa superexploração na periferia garante que dentro dos países do centro capitalista tenha uma distribuição maior de renda. E isso, claro, vai gerar uma domesticação da luta de classes, porque a população ela vai ficar mais propensa, não é, a não eu não diria a distribuição mais igual, porque não é igual. Se você pegar os Estados Unidos, ele é super desigual. E não é uma coisa do capitalismo, tá? Porque se você pegar a China é um país que também tá super rico, mas muito desigual. Piorou a desigualdade lá dos últimos 20, 30 anos para cá. É mais até do que em outros países democráticos, que, enfim, países autoritários levam à desigualdade também. Então, não é necessariamente que eles são mais iguais, mas eles são mais ricos. Então, o cara que a classe social lá, que é pobre, ela é pobre comparado com o sujeito que é rico lá dentro dos Estados Unidos. Agora, o pobre americano comparado com o pobre brasileiro é outro nível. É esse ponto que eu queria chegar. E eu não sei se eu concordo muito com a questão quanto à China, professor. Eu acho que... Isso é número, mas não é de economia, então eu não preparei, mas aumentou a desigualdade lá bastante. Ainda existem bilionários, né, dentro da China, mas ainda assim o país ele continua crescendo do ponto de vista aí de desenvolvimento humano. Sim, sim. Ser uma extrema pobreza. Justamente porque eles fazem investimento em desenvolvimento, e o Brasil não faz, e outros países da América Latina não fizeram, né? Tudo fica atrelado aos países ricos, às multinacionais, e o país não se desenvolve. Lá na China, não. Eles falaram, não, aqui a gente vai desenvolver sim, a gente não vai ficar dependendo de vocês, não. Fala, Gilvan. Professor, eu fiquei pensando aqui, diante da discussão que o Guilherme também trouxe algumas ponderações, se essa teoria não é um pouco voltada para os países desenvolvidos, porque aqui a gente tem outros fatores também de desenvolvimento, né? A gente tem um histórico do capitalismo e tem uma questão a respeito do privilégio, que dependente da renda, a gente não aceita a ascensão das classes, e principalmente também a intervenção dos países desenvolvidos aqui na América. Não, Gilvan, a teoria do Tchaikovsky, ela funciona em qualquer país, tá? Em qualquer lugar do mundo, é por isso que é bacana a teoria dele. Ela não é feita para os países ricos e diferente de uma teoria dos pobres, não. O legal, inclusive, tem vários autores aqui que trabalham com a teoria dele, que eu acho sensacional. Porque a teoria dele é muito simples. Assim, qual é a variável dependente dele? Tem democracia ou não tem democracia? E como se define democracia na teoria dele? Se tem eleições, se essas eleições distribuem poder político na sociedade, se os vencedores assumem o poder e os perdedores saem do poder, e se isso tudo se determina com a regra da maioria. Se você tem isso, você tem democracia. E aí eles relacionam, né, a variável dependente e testam com variáveis independentes quais sejam as principais renda, riqueza, desenvolvimento, e aí eles vão detectar até que ponto a democracia depende a existência de uma certa redistribuição de renda, uma certa sociedade mais ou menos igualitária, ou não, ou até que ponto a pobreza... Você pode ter democracia em sociedades pobres, enfim, é isso que eles vão testar, e eles mostram que funciona. E aí a conclusão é aquela que eu disse para vocês, né? Se você... democracias países que são menos desiguais ou menos pobres tendem a ser democráticos, mais do que países que, a partir de certo nível de pobreza, se tornam ditaduras, sempre. Eles falam que, a partir de certo número de pobreza ou desigualdade, todos os países são ditaduras, são regimes autoritários, porque se você perder ou ganhar a eleição, garante seu prato de comida no dia seguinte, né? Porque o partido que vai ganhar a eleição de esquerda vai te dar comida no prato. E, do outro lado, perder ou ganhar a eleição significa
socializar os meios de produção. Aí os caras falam, não, a gente não vai jogar democracia, a gente vai partir para guerra armada na rua mesmo. Tá? Então, a teoria deles é para explicar isso. E constituições, por outro lado, textos constitucionais, eles por si só não determinam se existe ou não democracia. Né? O que eles fazem é melhorar aquilo que já existe, ou facilitar o funcionamento da democracia. Aliás, constituições escritas também facilitam o funcionamento de regimes autoritários. É isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Tem um texto sensacional de esqueci o nome do autor, que estudou o Tribunal Constitucional chileno e o funcionamento da Constituição do Chile. A Constituição autoritária de 67, que é a que está em vigor ainda com alterações. Mas, durante o período autoritário, a Constituição chilena ajudava a decidir qual grupo das Forças Armadas ia ter poder naquele momento, porque as regras estavam lá. No caso brasileiro também, a nossa Constituição de 67, a gente vai estudar ela mais para frente, ela tinha muita coisa que estava escrita lá que ajudava, né, entre os grupos de direita e de Forças Armadas, os grupos autoritários que estavam no poder, porque dentro desses grupos tem disputa também, tá? Quais deles iam ter a prerrogativa de determinar a política pública em uma área ou em outra, quais deles iam ocupar o poder, em qual momento, isso tudo estava na Constituição. Então, de modo geral, constituições ajudam a coordenar politicamente os atores relevantes. Né? Mas elas não garantem que vai existir democracia, muito pelo contrário. Mas só que, ou seja, a minha intervenção ia eu tentei, na verdade, fazer uma intervenção que no seguinte ponto. Enquanto os países desenvolvidos se intrometem na política interna de um país, os Estados Unidos se intrometendo e financiando ditadura aqui no Brasil. O modelo do Tchaikovsky não pensa em atores externos, ele pensa em regimes de países independentes, soberanos, capazes de decidir os seus próprios rumos e tal. Se você introduz um ator externo, aí você tem essa força exógena, que ele fala que Deixa eu só tirar um pouquinho o teu som, porque é isso. Se você introduz um ator externo, aí você cria um problema, porque o problema se resolve pelo ator externo, que pode ser um ator externo que vem para impor um regime autoritário, né? Ou impor, ou influenciar, no caso dos Estados Unidos da América Latina, porque ele não veio aqui, né, de verdade e mandou instalar uma ditadura, ele influenciou processos que já existiam naqueles países. Você já tinha forças golpistas no Chile quando foram matar o Allende. A CIA financiou e ajudou eles a dar o golpe, mas eles já existiam. Um país onde as elites políticas não estão interessadas em dar golpe, ou seja, eles não estão querendo abandonar as regras democráticas, os Estados Unidos não tem o que fazer, porque não tem como essa força externa interferir. No caso do Brasil, em 64, você já tinha, tanto na esquerda quanto na direita, grupos interessados em dar golpe de Estado. Aí a CIA vai lá e financia a direita, porque é a que mais se adequa aos interesses deles. Né? Mas que ia ter alguma coisa, ia. E o contrário também, tá? Na Alemanha nazista, a Constituição alemã, que até hoje está em vigência, é uma Constituição democrática. Por que é uma Constituição democrática? Foram os Estados Unidos que impuseram. É a Constituição americana deles lá, que foram os generais americanos que falaram para os alemães, agora vocês vão obedecer isso aqui, tá? Então você tem um garantidor externo que obriga que as elites se arranjem daquele jeito. Né? Mas aí o modelo do Tchaikovsky não lida com esse ator externo, porque aí, se você tiver um ator externo, você tem que modelar ele, e aí depende do interesse desse ator externo. No caso da Alemanha, e no caso do Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, esse ator externo estava a fim de bancar uma democracia. E ele tinha poder, né, exército na rua mesmo, que invadiu o país para bancar isso. No caso do Brasil e da América Latina, você não tinha isso, mas você tinha aquela influência da CIA, que a gente sabe, aquelas coisas que o governo americano financiava, mas que não foi o determinante aí, porque o determinante eram as elites locais, tá? Se você tem... É a mesma coisa que está acontecendo agora no Irã. Os Estados Unidos é doido para fazer uma mudança de regime no Irã. Ele quer acabar com o Ayatollah, né, o regime fundamentalista que manda no Irã. E faz de tudo para isso. A CIA está direto fazendo operação lá no Irã, tentando derrubar o regime. Só que as elites locais entraram num acordo onde, não, aqui vai funcionar assim, né, o governo teocracia, fundamentalista e tal, e aí você não consegue derrubar nem com influência externa. A não ser que você invada com tanque na rua, como os Estados Unidos fizeram na Alemanha na Segunda Guerra. Fala, Guilherme. Isso mostra também, professor, como é importante a estratégia que os partidos adotam para fazer a política.
que isso vai ser decisivo, por exemplo, na resistência contra essas intervenções externas. A gente viu que, por exemplo, foi muito fácil o golpe ser articulado aqui no Brasil em 2016, mas foi muito mais difícil o golpe ele ter se perpetuado na Bolívia, por exemplo, porque os movimentos populares eles tinham uma organização mais consolidada e ficaram nas ruas até conseguir reverter esse processo. Aí eu já não sei até que ponto, enfim, porque eu já não é outra conversa aí, mas sim, faz sentido, né? Se os grupos estão mobilizados, eles conseguem resistir a uma mudança, né, brusca, assim. Eu não gosto de dizer golpe, porque foi tudo feito de acordo com a Constituição, mas realmente foi uma coisa bem complicada, aquela história da Dilma. E ali você não tinha esquerda mobilizada, né? E não tinha esquerda mobilizada por quê? Porque a maioria da população estava descontente com o PT. Uma parte porque o PT não conseguiu entregar as promessas de redistribuição de renda depois de 2012, 2013, depois que as commodities caíram, parou-se a política de redistribuição, né? O desemprego aumentou, tudo isso daí, e o PT não foi além e tentou, né, realmente mexer na estrutura distributiva. Então esse lado da esquerda estava descontente, e a direita estava super descontente, porque estava fora do poder fazia muito tempo. Então, eles queriam entrar no poder de qualquer jeito. Foi o que o PSDB fez, tentando bancar o golpe, achando que ia ganhar as eleições na sequência, porque achou que não ia ter mais ninguém para ganhar as eleições. Eles não lembraram que o Aécio estava sujo também. Enfim, tudo que caiu para o PT, caiu para o PSDB, e a lógica do mãos limpas sujou toda a classe política, né? Aí veio esse maluco aí de fora. Mas é por aí mesmo. Se você tem um setor mais mobilizado, como estava na Bolívia, você dificulta esse tipo de postura mais assim autoritária, contra as regras do jogo, e no limite golpistas, né? Com certeza. Tá? Não deu tempo de falar muito do Cláudio. Eu queria muito falar do Cláudio hoje, mas já passou bastante tempo. Deixa eu só fazer um resumo rapidinho do texto geral dele para vocês. Peraí. Porque o argumento do Cláudio é muito parecido com o do Tchevorsky, tá? Eu botei porque está em português. É que o do Tchevorsky é importante, é mais... O Tchevorsky é um autor conhecido internacionalmente, ele é o primeiro cara a desenvolver esse tipo de argumento, de maneira mais precisa. Mas o texto do Cláudio, ele trabalha sobre constituições de maneira mais detida, é um texto mais longo, né? A gente vai ver esse argumento dele mais na frente, quando a gente for olhar a pesquisa sobre emendamento constitucional. Mas mesmo um pouco essa lógica, né? Qual é a lógica do texto do Cláudio? Como é que funciona o sistema político? Você tem regras, e essas regras balizam a competição política. Aqueles que ganham a competição política implementam suas políticas públicas de acordo com as regras constitucionais. Né? E quais são as regras constitucionais mais ideais? São aquelas que organizam as estruturas básicas da disputa política, e ele abre espaço... A gente vai ler o Holmes na próxima aula, tá? Mas ele abre espaço para o que ele chama de questões super contraditórias ou ultra contraditórias. São coisas que são tão contraditórias que, se você não colocar na Constituição, as elites políticas não topam jogar o jogo democrático. O grande exemplo é a propriedade privada, mas também pela esquerda a função social da propriedade, direitos ambientais e outras coisas, aposentadoria, direito à aposentadoria, previdência, direito à saúde, direito à educação. Bandeiras de esquerda que, se você não colocar no texto da Constituição, o regime político não se sustenta e a Constituição não se sustenta. Tá? Mas a gente vai estudar esse argumento mais para frente com outros textos dele, mas eu sugiro a leitura, tá? São questões ultra contraditórias. O Dow vocês vão ler na disciplina de teoria política, mas a gente vai voltar nele um pouco. Talvez eu não posso gastar muito tempo com que a gente tem outras aulas para ter ainda, né? Mas eu vou ver se cabe eu voltar no Cláudio ainda na aula que vem, porque ele é muito importante esse texto também para explicar as coisas. A gente vai estudar um pouco a crítica do Carl Schmitt ao constitucionalismo. O Carl Schmitt é um autoritário, tá? Mas a crítica dele é muito boa. Cadê os ultra... Não vou achar aqui agora, mas enfim, ele diz que, além desses direitos constitucionais que ajudam a coordenar o jogo político, esses direitos que são isentos, relativamente isentos, mas sem eles o sistema fica mais difícil de operar, que é aquela lógica do Harding, do semáforo de trânsito. Não importa se o semáforo, se as pessoas têm que parar no verde ou se elas têm que parar no vermelho, o que importa é que elas têm que parar em algum momento.
a regra tem que ser a mesma para todos. Isso ajuda o sistema a funcionar. Existem algumas regras que estão nas constituições que não são nada isentas, que elas são extremamente favorecem um grupo em detrimento do outro. Mas essas só se justificam no texto constitucional justamente por serem ultra contraditórias, né? Que os grupos sem os quais aquilo ali não funciona. Né? Que o exemplo, que é o principal direito da propriedade. Tem um outro exemplo que aparece no texto, que eu até... tá no livro que eu botei para a aula que vem, mas eu não separei esse texto, que é sobre escravidão. Nos Estados Unidos, entre a promulgação da Constituição deles e a Guerra de Secessão, era proibido discutir escravidão no Congresso. Você não podia nem introduzir uma lei para tentar alterar o regime de escravidão no país. Se você introduzisse essa lei, isso era motivo de guerra civil. Todo mundo sabia, então aquilo ali era como se tivesse constitucionalizado. Não estava no texto da Constituição, mas era como se estivesse, porque aquilo ali estava interditado de ser discutido. Porque se você discutisse aquilo, as elites políticas entravam em guerra. Tá? Então, esses direitos, você justifica botar numa Constituição do ponto de vista da teoria democrática, porque sem eles as elites políticas não jogam o jogo da democracia. Mas esses direitos em si, eles não são democráticos, eles não têm nada a ver com a democracia para operacionalizar o seu fundamento. Né? A democracia tem certas coisas que são necessárias para ela funcionar, mas tem coisas que estão na Constituição, mas não são necessárias para a democracia funcionar. Né? Proteger a propriedade privada não é necessário para a democracia funcionar. Mas é necessário no sentido de que sem ela, as elites políticas não topam jogar o jogo. Mas não é necessário no sentido de que sem propriedade privada não pode ter democracia. Claro que pode ter democracia sem propriedade privada. É que num determinado contexto político e social, as elites políticas não topam jogar o jogo democrático se você não colocar a salvaguarda da propriedade privada na Constituição. Assim como as elites políticas não topavam jogar o jogo democrático se você não proibisse a discussão sobre escravidão no Congresso americano entre 1789 e 1830, 1840, quando foi a Guerra Civil deles. Tá? Mas isso é o texto do Cláudio. Então, fica assim um resumo. Esse aqui era o texto mais complementar, né? Fica a dica para vocês lerem nessa chave, tá? O importante é vocês resguardarem para finalizar a aula já, deixa eu até voltar aqui na tela, é o que eu disse para vocês, que constituições não funcionam por si próprias. Elas precisam de uma estrutura política e um acordo político entre as elites, entre os grupos sociais relevantes, para que elas se sustentem. Que é uma coisa que os juristas não entendem, eles não enxergam isso. O pessoal que estuda direito, eu sei porque é assim, eles ficam loucos. Ele fala, tá, na Constituição tem que ser obedecido. Não, vai ser obedecido na medida que as estruturas de poder permitirem que isso aconteça, tá? Mas então a Constituição é inútil? Não, a Constituição não é inútil. Ela ajuda a justamente ser um ponto de foco para onde as pessoas vão ter referência de falar, olha, está na Constituição, esse é o acordo que a gente precisa seguir. Né? E ela também resolve problemas de dilemas de coordenação. Né? Na dúvida, se você não sabe se é o sinal verde ou se é o sinal vermelho que tem que ser seguido, ou a gente não sabe se quem faz as eleições são os partidos políticos ou se é a Justiça Eleitoral, é só olhar na Constituição. A Constituição vai dizer, quem faz as eleições é a Justiça Eleitoral, não são os políticos. Então, a gente vai fazer eleições... Para o sistema democrático, não importa muito quem faz as eleições, pode ser qualquer pessoa. Né? Só que isso tem diferença. E aí, se você coloca na Constituição, você tira isso da discussão político ordinária do dia a dia da democracia. Aquilo ali não vai ser discutido toda vez. Aquilo ali já está acertado, porque tem consenso sobre aquilo. Já existe um grande consenso sobre aquela regra. Então, não precisa mexer mais naquilo. Então, ela facilita o funcionamento da política nesse sentido, mas ela não é necessária para a existência do regime democrático. Então, a gente tem que ter isso em mente, né, que a Constituição não salva tudo, não é ela que... Não existe salvação fora da política, tá? Não é porque está no texto da Constituição e os juízes vão dizer o que tem que fazer que a coisa vai funcionar. Porque não é a Constituição que sustenta a democracia. É o contrário, a democracia que vai sustentar a Constituição. Tá? Eu vou fazer a questão... Fala, Giovanni. Tenho uma última pergunta. Não há democracia sem o aval da elite. Basicamente isso. Vocês vão estudar isso daí com mais cuidado na aula de teoria democrática, mas a teoria elitista da democracia afirma que não tem... Quem faz o jogo político, seja democrático, seja não democrático, são as elites políticas. Quando eu digo elite política,
não é elite financeira, econômica, industrial, é qualquer pessoa que se coloca como representante de um grupo social relevante. Então, o Lula é elite política, né? O Lula que nasceu operário, pobre, lá da ABC, ele é elite política. O representante do centro acadêmico de RI é elite política. Tá? Elite política pequenininha, mas é elite política. A discussão sobre elitismo, vocês vão estudar nas aulas de teoria, mas assim, o regime ele se dá muito mais pelas elites do que pela massa, pela população em geral. As elites elas estão de olho na população para decidir o que elas vão fazer, mas elas têm um alto grau de independência para atuar na lógica política, porque elas resolvem um problema de coordenação. O povo é uma massa amorfa, as pessoas não se mexem. São as elites que dão os sinais de para que lado que a gente vai, e elas ajudam a resolver um problema de coordenação social muito grande que existe. Por isso que tudo é meio dependente do funcionamento das elites. Mas isso é teoria elitista, vocês vão estudar isso em Teoria Política 2, se não me engano. Vocês vão estudar Michel, vocês vão estudar Schumpeter, né, são autores da Mosca, Pareto, são autores dessa linha aí, dessa teoria, tá? Entendi, obrigado. Então, vamos... Semana que vem tem mais, eu separei 2 textos, se vocês quiserem, o livro todo é bom, tá? Maravilhoso esse livro. Mas a gente vai focar no texto do Stephen Holmes, que é o pré-compromisso e o paradoxo da democracia. Esse é o principal. E o outro que eu separei para vocês é a crítica ao constitucionalismo liberal, a partir de Weber e Carl Schmitt, né? Não coincidentemente, 2 alemães da primeira metade do século XX. O Carl Schmitt, em particular, era um teórico do nazismo. Ele tem um livro, Teoria Constitucional, que é fenomenal, mas é o que dá base para o sistema nazista. Então, o Carl Schmitt tem que ter um pouco de cuidado. Mas é um cara muito bom, ele é muito competente filosoficamente, então a crítica que ele faz ao constitucionalismo liberal é muito ácida e é muito precisa. E é meio nessa linha do que eu estava dizendo, de que as constituições não são neutras. Elas dividem poder na sociedade. Esse papo de que a democracia, a Constituição está lá só para deixar a democracia funcionar, não. A Constituição ela distribui poder. Se ela distribui poder, ela não tem nada de neutra. Tá? Ele vai fazer essa crítica pontual. Esse é o texto, né, adicional. O principal vai ser o texto do Stephen Holmes, que a gente vai estudar na aula que vem. Tá? A questão de hoje eu vou voltar ainda. Fala, Giovanni. O livro tá no... Eu consegui o PDF dele inteiro, eu comprei ele até, mandei escanear para vocês. O PDF dele está todo no Google Salas de Aula, no Google Classroom. Chama Constitucionalismo e Democracia. Só vocês abrirem lá e lerem. E tentem manter os trabalhos em dia, tá? Que eu tô dando umas olhadas neles. Eu geralmente consigo responder, mas eu tô com tanto serviço que eu não tô dando conta de responder, comentar os trabalhos de vocês sempre, mas eu tento dar uma olhada. E aí, quem entregar em dia, tá mais garantido a pontuação do que quem deixa para entregar depois, tá? Então tá, gente. A gente continua na aula que vem. Desculpa ter falado muito hoje, não sei se vocês estão exaustos aí. A orientação é para falar meia hora, no máximo 1. Eu tô falando 2. Estou falando 1h30, 2, então. Mas vamos lá. Abraço. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde.